Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Ontem, a terceira vela, alegrai-vos sempre no Senhor, isso mesmo, né? Vamos repetir durante essa semana. Eu fui pregar numa comunidade maravilhosa ontem, lá em São Sebastião, né? Ali na comunidade São Sebastião, que pessoas maravilhosas, né? Santa Teresa. E o Evangelho está aparecendo aí na sua tela. Mateus 21, de 23 a 27. Dirigiu-se Jesus ao templo. Enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se e perguntaram: com que direito faz isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu vos proponho também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito eu faço. Donde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crerdes nele? E se dissermos dos homens, e de temer-se-á a multidão, porque todo o povo considera João como um profeta. Respondeu-lhe Jesus: não sabemos, pois eu tampouco vos digo. Retorquiu Jesus: com que direito faço essas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, mais uma vez nós ouvimos o Evangelho, né, desse advento, ontem falando sobre João, e hoje fala novamente, né, de João. Mas aqui a gente vê que Jesus enfrenta os fariseus. As autoridades judaicas e religiosas, né, lideranças ali, considerava uma verdadeira provocação, atitude de Jesus diante dos vendilhões do templo. No mundo de hoje também, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas, né, quantos existe que duvidam da autoridade do Padre de perdoar os pecados. Você conhece, desculpa usar essa palavra, os fariseus de hoje, quando eles dizem assim: só Deus perdoa o pecado. O Padre é um pecador igual a mim. Realmente só Deus, mas o Padre é um representante de Cristo. É porque não conhece a palavra, lá onde está escrito, lá em João, que Jesus diz: aquele a quem perdoar, serão perdoados, serão retidos também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas que também não acreditam nos padres para celebrar um casamento, para transformar a hóstia no corpo de Cristo. Quantas são as pessoas? Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que questionam a autoridade de Deus e da Igreja é porque querem fazer valer o seu estilo de vida errada. Não quer ouvir a verdade, porque a verdade
ela liberta. Então eles preferem viver no mundo deles. Eu nem discuto essa questão. Eu nem dou assunto, porque Jesus mesmo que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, porque essas pessoas já estão tomadas de suas vidas erradas, né? Então, aqueles que vivem no pecado procuram sempre justificar-se, fazendo questionamento a respeito da autoridade da igreja, autoridade do padre, autoridade de Jesus. Então, o padre é um representante de Cristo. Os puros de coração são aqueles que são capazes de colher a sabedoria que vem da autoridade de Jesus. Só, meus irmãos, minhas irmãs, que nós vivemos num mundo meio que o leigo quer saber mais do que um padre. O padre estudou até 10 anos. O leigo assiste muitas pregações. E eu não estou dizendo leigo que não vai... leigo mesmo, pessoas que participam da igreja. Alguns até têm canal no YouTube. Eles querem entender mais do que o padre, querem entender mais do que a igreja. Então, às vezes nós gritamos, como diz o padre Antônio Nascimento, gritamos o erro do outro para dizer que somos os certos. Tem gente que começa a ter uma prática religiosa, o padre Antônio Nascimento diz, essa pessoa fica tão autossuficiente que ela passa a missa inteira, né? Passa a missa inteira desprezando os outros e cobrando de Deus. Como é que o Senhor deixa esse homem aí pregar o Evangelho? Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que amar os representantes de Cristo e rezar por eles. Entendeu? O padre fulano de tal lá da internet, ele falou assim, você está aqui na sua cidade. Então, tem pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que passam a missa inteira desprezando os outros, cobrando de Deus, como o Senhor deixa, dando bronca em Deus. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num cristianismo, né? Um tipo de cristianismo de resistência, de achar que eu estou certo, de achar que só eu estou certo, de moralismo cristão, de um rigor, de uma norma e regra que só que se você que é cristão não submeter aquelas normas, aquelas regras, padronização, né, que eles consideram como que é importante, aí começa a eliminar você e você não faz parte daquele grupo. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus, esse tipo de radicalismo que tem que ser igual não sei quem. Você tem que ser igual Deus quer. Entendeu? Fica inventando normas. Eu estou falando isso para leigos, enganjados na igreja, que são como esses fariseus. Jesus enfrentou pessoas que não assistem à missa, fica lá pensando, né, naquela que prega pela internet. Uma vez eu disse para uma pessoa, você vai na Canção Nova, não é para ver Jesus, eu estou dizendo até Canção Nova porque foi isso, você vai lá para ver o Padre Léo. Você arruma na sua comunidade
faz, né? Você assiste, você participa mais lá da Canção Nova do que na sua comunidade. Você arruma ônibus, arruma pessoa, enche o ônibus para ir lá assistir o Padre Léo. Não estou dizendo que o Padre Léo não é um homem de Deus, né? Que foi um homem de Deus e continua sendo, né? Tá tudo para dar certo que ele vai ser santo. Mas eu não posso ignorar a missa na minha comunidade e querer assistir só em São Paulo, na Canção Nova, na Aparecida, na Século XXI. Entendeu? Então isso é muito sério, como o padre Antônio Nascimento diz, né? Tipo de cristianismo de resistência, de moralismo cristão, de um rigor, de uma norma e regra que só é cristão se submeter a essas regras. Não vai atrás desse povo não, meus irmãos, minhas irmãs, que fica criticando o padre, que fica criticando a igreja. As autoridades judaicas dos dias de hoje, esse povo era religioso. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E essas pessoas nem assistem o programa. Não assiste o nosso programa, né? Esse povo é fraco demais, só assisto com o pessoal lá da internet, né? Seria até interessante eles assistirem para ouvir a verdade, né? Mas é isso. Amém?